E eu estou aqui com a doutora Denise Garisto, médica veterinária, proprietária da DGVet Medicina Veterinária e atua na área da cardiologia. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Catuxa. Doutora, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite de vocês. Até porque é um assunto, doutora, que as pessoas estão super interessadas, porque até eu que lido com a medicina veterinária, tem muita coisa que eu não sabia com relação à cardiologia. Então, vamos tirar essas dúvidas aqui pra gente. Vamos sim, com certeza. Doutora, a primeira dúvida é quais são as principais demandas que a senhora tem no seu consultório, as principais doenças cardiológicas na medicina veterinária? Veja bem, Catuxa, como carro-chefe, né, das doenças cardíacas, a gente tem a grande maioria se tratando da doença valvar mitral, né? É assim, disparado a doença que a gente mais encontra nos nossos pets, né? Falando de cães. Sim, né? E o que seria, doutora? Essa doença, isso, explicando de forma mais simples, é um desgaste mesmo nessa válvula mitral e que ao longo do tempo vai ocorrendo esse desgaste e tem algumas raças que são mais predispostas a ter esse desgaste, né? Então é mais ou menos isso. Mas, doutora, no caso assim, tem algum sinal que ele apresente, que o meu pet apresente, ou eu tenho que ficar atenta mesmo e estar sempre levando por prevenção? Alguns sinais clínicos que a gente pode observar que não é específico da cardiologia, mas a tosse também, na sua grande maioria, é a principal queixa, né, dos pacientes que chegam na cardiologia, só que ela é muito inespecífica, né? Então a tosse ela pode ser por uma questão respiratória, por uma questão localizada na traqueia diretamente, por uma questão gástrica também. E aí fica aquela coisa de a gente sempre indicar um check-up, por exemplo, ao longo do tempo, para que seja investigado o porquê dessa tosse. Além da tosse, nós podemos também observar cansaço fácil, aquele animalzinho que brincava sempre, super disposto, começa a não ter tanta disposição, às vezes num passeio passa a sentar também durante o passeio, já não topa muito tempo de passeio, então seriam as principais observações que a gente deve fazer, né, como tutor. E eu estava pensando em fazer uma pergunta, assim, não vou fazer essa pergunta, porque pode ser que ela vá rir, mas não. Isso existe mesmo. Você pode aferir a pressão de cão e gato, eu não sabia. E essa pergunta, sempre que a gente até assiste palestra de colegas, é um assunto dentro da cardiologia, que é relatado muito isso na nossa rotina cardiológica. Os tutores ficam encantados porque é bonitinho aferir, é como em nós humanos, tem o manguito. Então, eles sempre questionam, nossa, doutora, mas afere pressão em cão e gato, na verdade, né? Então, é muito interessante, é muito bacana você tocar nesse assunto. Porque... Então, pode existir cão hipertenso? Pode, com certeza, com certeza. E é uma coisa que a gente recomenda desde o início, essa aferição, tanto pelos colegas veterinários, como os tutores também exigirem essa aferição ao longo da vida, mesmo ele pequenininho, que a gente pode padronizar ali o valor da pressão arterial ao longo da vida daquele animal, entendendo melhor, né, quando está alterado ou não. Doutora, e a questão da prevenção? Tem alguma coisa que eu possa fazer com relação à alimentação, à rotina, ou só nos exames mesmo para fazer a prevenção das doenças cardiológicas? Então, assim, o check-up, indiscutivelmente, né, ao longo da vida desse animalzinho, principalmente nos idosos, ali depende muito do tamanho também do animal, a idade vai intervir nesse check-up. E ficar atento sempre à tosse que nós comentamos, porque às vezes é negligenciado isso. Então é super interessante que dê uma atençãozinha ao iniciar essa tosse. Procure sim um médico veterinário, é uma forma de prevenir também essa doença, porque quanto antes, né, que for diagnosticada essas doenças cardiológicas, melhora aquele tratamento, melhora as respostas, né, a qualidade de vida também. E a questão também da vivência, né, do hábito também desses animais com seus tutores. Como, por exemplo, pessoas que fumam, que aquele animalzinho acaba sendo influenciado. Isso prejudica o animal também? Prejudica também, é um fator de risco. Atenção, gente, isso aqui é mais uma coisa que a gente precisa ficar atento. A obesidade, né, também é um fator de risco, assim como nós humanos.
Então é basicamente isso, né? Ter uma vida ali saudável dentro de um normal, lógico, e o check-up sempre que possível, né? De um modo geral. Entendi. Doutora, eu sei que todo mundo pergunta isso, mas eu vou perguntar. Toda doença as pessoas falam, tem raças predispostas a terem? As doenças cardiológicas também têm raças que têm uma predisposição maior? Tem, com certeza tem. Né? Existe também a variação de tamanho dos animais, os menorzinhos, Yorkshire, Maltês, o próprio Spitz, né, também. Eles já vão com uma tendência mais a ter a doença valvar mitral, que nós comentamos, né, esse desgaste na mitral. Então, é bem mais comum nas raças menores, mas a gente tem também labradores, tem também o Cavalier, que é predisposto geneticamente a ter doenças cardíacas. Então, fica a dica também para os tutores de pets. Dessas raças predispostas, né? O Poodle também acaba sendo um grande público, né, na cardiologia. Então, quem tem essas raças já é super interessante que preste mais atenção em primeiros sinais, né, naquele check-up um pouco mais regrado, antes mesmo ali dos 6 anos, de 5 anos para frente, já ficar mais atento. É super interessante. Ai, doutora, olha, eu tô amando esse papo, porque coisas que eu realmente não sabia, eu tenho certeza que em casa muita gente não sabia. O Hélio já tá ali mandando encerrar. Mas eu acho que, olha, vai render, viu? Com certeza vai ter muita pergunta e aí legal. Você já deixa o compromisso aqui de voltar para responder as dúvidas. Prazer. Antes de encerrar, doutora, fale de suas redes sociais aqui pra gente. Então, tem o meu pessoal, né, que é vet.denisegaristo. E o da empresa, que é o dgvet.cardio. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Catuxa. Muito obrigada. Minha pet dica é, aos primeiros sinais de tosse no seu animalzinho, procure o atendimento da cardiologia veterinária para um melhor diagnóstico e prevenção de possíveis doenças sérias no seu animalzinho.